Em abril de 1966, na Conferência Geral da Igreja, o elder Spencer W. Kimball fez um discurso memorável. Ele citou uma história escrita por Samuel Whitman, intitulada Cunhas Esquecidas. Hoje decidi citar também a história de Samuel Whitman, acrescentando em seguida alguns exemplos da minha própria vida. Whitman escreveu: a tempestade de neve naquele inverno não tinha sido muito forte. É verdade que alguns fios de eletricidade foram derrubados e que houve um aumento de acidentes na rodovia. Normalmente, a grande nogueira poderia facilmente suportar o peso que se acumulou por seus anos, mas foi a cunha de ferro escondida dentro dela que causou o estrago. A história da cunha de ferro começou muito tempo antes, quando o fazendeiro de cabelos brancos, que hoje mora na propriedade em que a nogueira se erguia, era um menino na fazenda de seu pai. A serraria tinha acabado de mudar-se do vale, e os novos moradores ainda encontravam ferramentas e peças de equipamento espalhadas por toda a parte. Neste dia em particular, foi uma cunha de madeireiro, grande, plana e pesada, com 30 centímetros ou mais de comprimento, entortada pelo seu uso, que o menino encontrou ao pasto. A cunha do fazendeiro é utilizada para derrubar a árvore, golpeando-a com uma marreta para largar a fenda. Como já estivesse atrasado para o jantar, o rapaz colocou a cunha entre os galhos da jovem nogueira que seu pai havia plantado, perto do portão principal. Ele pretendia levar a cunha para o galpão após o jantar. Ele realmente pretendia fazê-lo, mas nunca o fez. A cunha estava ali entre os galhos, um pouco espremida. Quando ele chegou à sua idade adulta, estava ali firmemente presa quando se casou e assumiu a fazenda do pai. Estava parcialmente encoberta no dia em que o pessoal da colheita jantou sobre a árvore, totalmente oculta na árvore. A cunha estava lá, no inverno, que caiu naquela tempestade de neve. No silêncio gelado da noite de inverno, um ou dois galhos maiores se partiu e caiu cuidadosamente no chão. A árvore ficou com a distribuição desequilibrada e caiu. Quando a tempestade passou, não restara sequer um broto da árvore, outra hora majestosa. Bem cedo pela manhã, o fazendeiro saiu de casa para lamentar sua perda. Então seus olhos avistaram algo no tronco desabado. A cunha, murmurou ele, que eu encontrei no pasto. Um relance, ele percebeu por que a árvore havia caído. Presa no tronco que crescia, a cunha impediu que as fibras do galho se entrelaçassem como deviam. Irmãos e irmãs, existem cunhas ocultas na vida de pessoas que conhecemos. Sim, talvez até em nossa própria família. Gostaria de contar-lhes sobre um amigo muito querido, que hoje já partiu da mortalidade. Seu nome era Leonardo. Ele não era um membro da igreja, embora sua esposa e filhos fossem. Sua mulher serviu como presidente da primária. Seu filho serviu uma missão honrosa. Tanto sua filha quanto seu filho casaram-se em solenes cerimônias no templo e tinham suas famílias. Todos que conheciam Leonardo gostavam dele. Também eu gostava. Ele apoiava sua esposa e seus filhos em suas designações na igreja. Ele ia a muitas atividades na igreja com eles. Ele levava uma vida digna e pura, uma vida de serviço ao próximo e bondade. Sua família e muitas outras pessoas se perguntavam por que Leonardo não passava toda a mortalidade sem as bênçãos que o Evangelho. E quando Leonardo ficou idoso, sua saúde começou a fraquejar. Ele acabou se hospitalizando às portas da morte. Na última vez que conversei com ele, ele me disse: Tom, eu o conheço desde que você era um menino. Sinto que devo explicar-lhe porque nunca me filiei à igreja. Depois ele contou algo que havia acontecido com seus pais há muitos anos antes.
Quando a família chegou a uma situação tal que viu que precisaria vender a sua fazenda e recebeu uma proposta, então o fazendeiro vizinho pediu-lhes que vendessem a fazenda para ele, embora por um preço menor. Nós temos sido tão bons amigos. Desse modo, se eu comprar a sua fazenda, poderei tomar conta dela. Por fim, os pais de Leonard concordaram em vender a fazenda. O comprador, aquele vizinho, ocupava um cargo de responsabilidade na igreja. E a sua confiança que isso ajudou a convencer a família a vender-lhe a fazenda, embora não estivessem dando conta que teriam recebido muito mais se tivesse vendido a outra pessoa. Pouco tempo depois de vender a fazenda, o vizinho vendeu a sua fazenda juntamente com a fazenda comprada da família de Leonardo, que combinadas ficaram muito valorizadas e alcançaram um preço de venda muito alto. A antiga pergunta sobre o motivo pela qual Leonardo jamais se filiara à igreja tinha sido respondida. Ele sempre sentiu que a sua família havia sido enganada pelo vizinho. Ele confidenciou-se depois de uma conversa que sentia como se um grande fardo tivesse sido finalmente removido de suas costas para encontrar-se com o Salvador. A tragédia foi que a cunha oculta impediria que ele progredisse espiritualmente nessa vida. Conheço uma família que veio da Alemanha para a América. A língua inglesa era difícil para eles. Tinham poucos recursos, mas todos foram abençoados com a vontade de trabalhar e um amor a Deus. Seu terceiro filho nasceu, mas viveu apenas 2 meses e depois morreu. O pai era um marceneiro e construiu um belo caixão para o corpo do seu querido filho. No dia do funeral foi sombrio, expressando a tristeza que sentiam pela morte do filho. A família caminhou até a capela com o pai carregando o pequeno caixão. E um pequeno grupo de amigos se reuniu. Mas a porta da capela estava trancada. O atarefado bispo tinha se esquecido do funeral. Todas as tentativas de encontrá-lo foram em vão. Sem saber o que fazer, o pai colocou o caixão embaixo do braço e carregou-o de volta para sua família, com a família ao seu lado, caminhando sob a chuva. Se a família tivesse um caráter mais fraco, eles poderiam ter se culpado o bispo e guardado ressentimentos. Quando o bispo ficou sabendo da tragédia, foi visitar a família e se desculpou. Com a mágoa ainda evidente no rosto, mas com lágrimas nos olhos, o pai aceitou as desculpas e os dois se abraçaram num espírito de compreensão. Não restou nenhuma cunha oculta para causar mais sentimentos de raiva. O amor e a aceitação prevaleceram. O espírito precisa ser liberado de tudo que impeça seu progresso e de ressentimentos para que a alma sinta alegria na sua vida. Em muitas famílias, há sentimentos feridos, uma relutância em perdoar. Não importa realmente o que tenha sido a questão, não podemos nem devemos permitir que ela continue a nos magoar. Condenar o outro faz com que as feridas permaneçam abertas. George Herbert, um poeta do início do século XVII, escreveu: "Aquele que não perdoa, destrói. A ponte que ele próprio precisará atravessar se deseja atingir o céu, porque todos precisamos do perdão." Belas são as palavras do Salvador, quando estava prestes a morrer na cruz. Ele disse: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Há pessoas que têm dificuldade em perdoar a si mesmas e se apegam às suas supostas imperfeições. Gosto muito da história de um líder religioso que se colocou do lado de uma mulher que estava morrendo, tentando confortá-la, mas sem ter sucesso. "Estou perdida", disse ela. "Arruinei minha vida e a de todos ao meu redor. Não há esperança para mim." O homem notou um retrato de uma linda menina sobre a cômoda. "Quem é ela?", perguntou ele. A mulher ficou radiante. "Ela é minha filha, a única coisa bela em minha vida."
E você ajudaria se ela estivesse com problemas ou se estivesse cometido um erro? Você a perdoaria? Ainda continuaria a amá-la? Claro que sim, explicou a mulher. Eu faria qualquer coisa por ela. Por que me pergunta isso? Porque quero que você saiba, disse o homem, que figurativamente falando, o Pai Celestial tem um retrato seu sobre a cômoda dele. Ele a ama e irá ajudá-la. Peça seu auxílio. Uma cunha oculta que impedia sua felicidade foi removida. No momento de perigo ou de provação, esse conhecimento, essa esperança e essa compreensão proporcionarão conforto para a mente perturbada e um coração aflito. No Novo Testamento, transmite a mensagem do renascimento da alma humana. As sombras do desespero são dispersas pelos raios de esperança. A tristeza é substituída pela felicidade. E o sentimento de estarmos perdidos na multidão desaparece, com a certeza que o Pai Celestial se importa com cada um de nós. O Salvador garantiu a veracidade disso ao ensinar que nenhum pássaro cai ao chão sem que o Pai Celestial saiba. Ele concluiu essa bela mensagem dizendo, não temais, pois valeis mais vós do que muitos passarinhos. Há algum tempo, li o seguinte sobre a Associated Press, publicado em um jornal. Um homem idoso revelou no funeral de seu irmão, com que havia dividido desde a juventude uma pequena cabana de apenas um cômodo nos arredores de Canesto, Nova York, que eles haviam dividido o quarto ao meio da linha, riscada com um giz, após uma briga que nenhum deles havia cruzado a linha ou trocado uma única palavra desde aquele dia, 62 anos antes. Que poderosa e destrutiva cunha oculta! Como o Papa Alexandre disse, errar é humano, perdoar é divino. Muitas vezes nos ofendemos com a facilidade. Em outras ocasiões, somos por demais obstinados por aceitar um sincero pedido de desculpa. O orgulho, a mágoa e depois um passo à frente e dizer, eu realmente sinto muito. Vamos ver o que já fomos um dia. Amigos, não passemos para as gerações futuras as desavenças, as raivas de nossa época. Removamos todas as cunhas ocultas que só servem para nos destruir. De onde se originam as cunhas ocultas? Algumas resultam de disputas não resolvidas, que levam maus sentimentos, seguidos de remorso e tristeza. Outras com desapontamentos, invejas, discussões e mágoas imaginárias. Precisamos resolvê-las, deixá-las de lado e não permitir que germinem, se espalhem e acabem destruindo. Uma amável senhora, de mais de 90 anos de idade, veio procurar-me certo dia e contou-me várias mágoas que tinha. Ela mencionou que muitos anos antes, um fazendeiro vizinho, com que ela e o marido haviam tido desentendimentos ocasionais, pediu se poderia cortar o caminho por dentro de sua propriedade para chegar até as terras dele. Ela fez uma pausa e com uma voz trêmula disse, Tommy, eu não deixei que ele cruzasse nossa propriedade, mas fiz com que ele desse toda a volta a pé, até as terras dele. Eu errei e me arrependo disso. Ele já morreu, mas como gostaria de poder pedir-lhe como sinto muito. Como desejaria ter uma segunda chance. Ao ouvir seu relato, as palavras escritas por John Greenleaf vieram à minha mente. De todas as palavras tristes, escritas ou faladas, a mais triste de todas poderia ter dito. Em terceiro Nefe, no livro de Mórmon, lemos esse conselho inspirado. Não haverá disputa entre vós, pois em verdade vos digo que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia e leva a cólera ao coração dos homens, para contenderem uns com os outros.
Eis que esta não é a minha doutrina. Levar a cólera ao coração dos homens, uns contra os outros. Esta, porém, é a minha doutrina, que as coisas devem cessar. Gostaria de concluir com um relato de 2 homens que são heróis para mim. Seus atos de coragem não foram realizados na escala nacional, mas sim num pacífico vale desconhecido como Midway, Utah. Há muitos anos, Roy Kohler e Grant Raymond serviram juntos como cargos da igreja. Eles eram muito amigos. Eram fazendeiros e tinham plantações e gado leiteiro. Então houve um mal-entendido que se transformou numa certa rixa entre eles. Mais tarde, quando Roy ficou gravemente enfermo com câncer e tinha pouco tempo de vida, minha esposa Frances e eu visitamos Roy e lhe dei uma bênção a ele. Ao conversarmos em seguida, o irmão Kohler disse: quero contar-lhe uma das coisas mais sublimes que me aconteceu na minha vida. Ele então contou-me sobre os mal-entendidos que tivera com Grant Raymond e da discórdia que estabelecera entre eles. Ele disse: estávamos brigados um com o outro. Então, prosseguindo, eu tinha acabado de juntar o feno para o inverno, quando certa noite, devido a uma combustão espontânea, o feno pegou fogo, queimando todo o estábulo e tudo o que estava nele. Fiquei desolado com o que havia acontecido, disse ele. Não sabia o que iria fazer. A noite estava escura, com exceção das brasas que se apagavam. Foi então que vi faróis de tratores e equipamento pesado chegando pela estrada, saindo da propriedade que vinha do lado de Grant Raymond. Quando o grupo de resgate entrou em nossa propriedade, ele me encontrou ali com lágrima e disse: Roy, você tem uma grande bagunça para arrumar. Meus rapazes e eu estamos aqui. Vamos ao trabalho. Os homens se empenharam juntos na tarefa que tinham diante de si. E a cunha oculta que separava por algum tempo desapareceu para sempre. Trabalharam juntos durante a noite inteira e durante o dia seguinte, e por várias pessoas que vieram para auxiliar. Roy Kohler faleceu e Grant Raymond está ficando idoso. Seus filhos serviram juntos no mesmo bispado dela. Considero realmente preciosa a amizade destas 2 famílias maravilhosas. Irmãos e irmãs, sejamos um exemplo ao nosso lar e no fiel cumprimento de todos os mandamentos. Que não haja cunhas ocultas, mas lembremos-nos da demonstração do Salvador. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esta é a minha súplica e a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.